Bom dia, galerinha. Vamos lá para mais uma aulinha. Hoje é a aula 16 do primeiro colegial, caderno 1. Vai falar dos movimentos de rotação e o fuso horário. Vou aproveitar aqui e vou sacrificar uma deliciosa maçãzinha e mostrar essa maçã como se fosse a nossa Terra achatadinha, com um leve achatamento nos polos, baulamento na área da linha do Equador. Vou pegar uma canetinha, espero que ela funcione, Nessa canetinha eu vou fazer uma linha divisória. Essa linha divisória, nós vamos chamar ela de... Essa linha aqui ficou muito fraquinha com essa cor, Vamos chamar ela de meridiano de Greenwich. Ou seja, o meridiano inicial. Percebe que eu estou pegando um monte de caneta, o meridiano inicial, tá bem? Então aqui, a linha do meridiano inicial. Do outro lado da Terra, eu tenho o antimeridiano, que é uma linha que traça aqui também. Ou seja, do meridiano de Greenwich ao antimeridiano, eu tenho 180 graus. Do meridiano de Greenwich, via ocidente, eu tenho mais 180 graus e completa os 360 graus. Lembrando que a Terra, ela faz o seu movimento da esquerda para a direita, ou seja, movimento anti-horário, tá bom? Se eu tenho o Sol aqui, todas as áreas a oriente passa primeiro pelo Sol para depois passar as áreas ao ocidente. Vou tentar aqui pegar meu celularzinho. Vamos ver aqui, que a gente pode utilizar o celular, fazer aqui uma simulação com a minha lanterna, como se fosse o Sol. Olha a Terra girando, no sentido anti-horário, ou seja, as áreas a oriente passa primeiro pelo Sol e o oposto vai estar em período de escuridão. Olha o meridiano de Greenwich passando, passou. Agora vem lá a linha do antimeridiano, o oposto. Então o movimento de rotação será um movimento básico para a gente poder trabalhar fuso horário. Assim como a translação ela trabalha a questão das estações do ano, a rotação ela trabalha na questão do fuso horário. Bom, depois eu pego a minha maçãzinha e vou utilizar ela novamente. Por exemplo, vou guardar o meu celularzinho lá na caixinha, porque neste momento de aula eu não posso utilizar o celular. Beleza? Vamos lá então. A aulinha, tema da aula, movimento de rotação e fuso horários. Observando aqui, no esquema que está na apostila de vocês. Olha aqui o movimento da rotação no sentido anti-horário, da esquerda para a direita. Esse movimento ele foi padronizado em 24 horas. Na verdade, ele tem um pouquinho menos de segundos e minutos, e isso daí no final vai dar origem lá àquele ano bissexto, aquele ano de 29 dias, ano bissexto. Esse ano é um ano bissexto. E olha só a problemática que nós estamos enfrentando. Então o movimento de rotação ele dá origem ao dia e à noite. A circulação atmosférica também vai ser influenciada pelo movimento de rotação, não só as correntes marítimas também será influenciada pelo movimento de rotação, o deslocamento da água, que sai de uma área mais fria para uma área mais quente, ou de uma área mais quente para uma área mais fria, provocando todos aqueles problemas, transtornos, variações climáticas, mas também as potencialidades pesqueiras e o fuso horário necessário para a padronização da atividade humana. Ou seja, o mundo não para, a economia não para, os investimentos não param. Então é necessário que você tenha uma padronização desta
a atividade e aí o fuso horário entra em serviço. Tá? Mas como que eu chego ao fuso horário? Cara, tem muita gente que tem pavor de fuso horário, acha isso daqui uma dificuldade terrível, mas não é. Né? Na verdade, o fuso horário ele é relativamente simples. A questão é, eu tenho que pegar esses 360 graus, tá? Vou dividir, porque aí eu trabalho com planisfério, 180 graus para Oriente e 180 graus para o Ocidente. Todas as vezes que eu for sentido Oriente, as horas adiantam. Todas as vezes que eu vou sentido Ocidente, as horas diminuem. Tá? Mas como eu faço para encontrar o fuso horário? Primeiro eu pego os 360 graus, vou dividir por 24 horas. Tá? Eu vou chegar a uma conta para saber quantos graus eu tenho um fuso horário, que equivale a 1 hora. Tá? Se eu fizer essa divisão, vai dar 15 graus. Tá? O 15 graus equivale a 1 hora de fuso horários. Beleza? Aqui eu tenho um esquema legalzinho na apostila, tá? Que mostra o seguinte. Esse maisinho quer dizer o quê? Para cá. Como? Ouvir? Ah, muito bem, muito bem. As horas atrasam. Atrasam? Não. As horas adiantam, tá? Quando eu vou para o Ocidente, as horas são atrasadas. Muito bem. Estou ouvindo a vozinha de vocês aí, tá? Então vamos lá, olha. Eu tenho duas cidades, uma a 76 graus leste, 76 graus leste, e uma outra ao leste para cá, tá? E uma outra 52 graus oeste, em hemisférios diferentes. Uma está a leste e a outra está a oeste. O que eu faço? Somo as duas longitudes. Somando as duas longitudes, eu vou chegar a uma medida. Porque esse 76 graus leste é uma medida que está do ponto da cidade até o meridiano de Greenwich. Beleza? Esse 52 oeste, o ponto até o meridiano de Greenwich. Então, a soma das duas medidas, eu tenho a distância entre as duas cidades. Ora, 128 é a soma, não é isso? Tá? Se eu dividir 128 por 15, eu vou chegar à quantidade de fusos, a quantidade de horas de diferença entre as duas cidades. Essa conta ela não pode seguir, tá, pessoal? É o seguinte, olha lá, 128 dividido por 15 dá 8 fusos. Joguei aqui o 8, tá? 8 vezes 15 dá 120 e sobrou 8 graus. Muito bem. 8 graus, se eu dividir 60 minutos por 15, eu vou chegar por grau 4 minutos. Beleza? Então, cada grau tem 4 minutos de tempo. Sobrou 8. 8 vezes 4, quanto? 32. Tabuadinha, né? Tabuadinha. 8 vezes 4, 32. 8 horas e 32 minutos é a diferença de fuso horário entre a cidade que está a leste para a cidade que está a oeste. Beleza? Aí é só fazer as contas. Né? Tipo, se eu colocar aqui na cidade leste 10 horas, tá? A cidade oeste ela terá 8 horas e 32 minutos a menos. Boa? Simples? Moleza? Fácil. Estou vendo todo mundo entender. Né? Pessoal inteligente, todo mundo pega fácil. Esse primeiro colegial é sensacional. Estou vendo aqui até o olhinho das menininhas, dos menininhos brilhando neste momento de aprender fuso horário. Tá? Vamos lá então. Quando eu jogo o planisfério, localizei o meridiano de Greenwich, tá? Cortando o observatório de Greenwich. Tá? Para cá eu coloco menos fuso, para lá eu coloco mais fuso. Então, analisando o Brasil, olha aqui o Brasil aqui. Eita, Brasilzão. Vamos lá, Brasil, levante e espante esse coronavírus. Né? Vamos jogar isso para lá. Daqui a pouco vamos estar todo mundo assistindo novamente partida de futebol, todo mundo vivendo feliz neste país e não só no país, no mundo. Né? Desejamos que realmente
uma solução rápida possa ocorrer, né? E uma das propostas que a gente tem que seguir e levar a sério, tá, pessoal? Não é momento de férias, não é momento de ficar dentro de casa mesmo, para evitar que o número de contágio possa chegar a um número além da capacidade do nosso sistema de saúde atender. Tá? Então essa fica a minha mensagem aqui no meio da aula de fuso horário. Ó, o Brasilzão aqui, ó. O Brasilzão, as primeiras ilhas marítimas estão aqui, menos 2 horas em relação ao meridiano de Greenwich. A outra parte do Brasil, que é onde está o nosso fuso horário, o horário de Brasília. Eita, Brasília, hein? Pelo amor de Deus, essa Brasília é danada, né? Menos 3 fuso horário em relação a Greenwich. Aí eu tenho aqui uma boa parte da Amazônia, parte do Mato Grosso, né? Na região centro-oeste, região norte, menos 4 horas em relação ao meridiano de Greenwich. E o estado do Acre. Eita, estado do Acre, menos 5 horas em relação ao meridiano de Greenwich. Beleza? Sempre lembrando, vou para o Oriente, aumenta fuso. Venho para o Ocidente, diminui o fuso. Beleza? Tranquilo? Agora tem um outro abacaxizinho para vocês. Qual é o abacaxizinho? A linha internacional de data, chamada LID, né? Que é o antimeridiano. Pegando a maçã, vamos localizar aqui o meridiano. Aqui está o meridiano de Greenwich, tá? No oposto do meu dedo, eu tenho o antimeridiano, tá? Como a Terra faz este movimento, todas as vezes que eu passar a linha e for sentido Oriente, tá? Eu vou ter um dia a mais. Quando eu passo a linha e vou sentido Ocidente, eu tenho um dia a menos. Como que é isso? Então vamos lá. Estou a bordo de um avião, né? O piloto fala, neste momento estamos passando pela linha internacional de data, cruzando no sentido Oriente para o Ocidente, tá? Aí ele vai ter um dia a menos. Isso quer dizer o quê? Se aqui é dia 20, quando ele transpassa a linha, ele vai falar agora é dia 19. Olha que coisa incrível, né? E essa linha internacional de data, como o meridiano de Greenwich, é 7 graus e meio para o Ocidente e 7 graus e meio para o Oriente, e assim eu tenho os 15 graus de intervalo de fuso horário. Tá bom? Beleza? Tranquilo até aí? Temos mais algumas coisinhas, tá? Não parou por aí não. Bom, aqui é o planisfério que vocês têm na apostila de vocês, é mais ou menos aquilo que eu apresentei. Tá? Eu tenho aqui a linha internacional de data, também é o esquema que eu utilizei, muito tranquilo. Aí eu venho aqui, ó, olha aqui que legal, ó, linha internacional de data, 180 graus, o antimeridiano, eu tenho 7 graus e meio de cada lado, tá? Passei da Ásia para o Ocidente, eu ganhei um dia, se eu perdi um dia, se eu vier para cá eu ganhei um dia. Então, olha, dia 19 aqui, dia 18 aqui, e assim vai, tá? Beleza? Tranquilo quanto à linha internacional de data? Boa! Agora vamos para os exercícios, tá bom? Vamos para os exercícios. Olha, justamente trabalhando com a questão da linha internacional de data, tá? Tenho cidade A, cidade A, cidade B. Pergunta o seguinte: considere que a localidade B, assinalada no mapa, seja 11 horas de domingo. 11 horas de domingo. 7 graus e meio para cá, 7 graus e meio para cá. Então ela está no mesmo fuso, tá? Ambas as cidades estarão às 11 horas, só que de dia diferente. Enquanto que aqui está no domingo, tá? Aqui eu vou estar no sábado do dia 21. Olha lá, cidade B, 11 horas de domingo do dia 22. Cidade A, 11 horas, né? 11 horas do sábado do dia 21. Beleza? Tranquilo. Agora, as outras questões, né? As outras resoluções, vocês terão que fazer aí no
papel, tá? Vou só explicar como que faz a questão número 2, sendo 30 graus, né, que eu estou para onde isso daqui? Oeste, né? Ou seja, né, oeste de longitude, meridiano, determinando o fuso horário, seu meridiano limite são, respectivamente. Ora, pessoal, se é 7 graus de cada lado, 7 graus para mais, 7 graus para menos, é o intervalo, e esses 30 graus ele está no meio dessa linha, tá? Então eu tenho o limite de 22,5 oeste e 37,5 oeste. Esse intervalo de 15 graus, aonde que a linha 30 graus passa ao meio, né, são os limites respectivos correspondente à longitude, beleza? Alternativa A, alternativa correta. É importante, pessoal, lembrar que seria interessante vocês fazerem os exercícios, tá? E depois checar com a resposta para ver se aquilo que você realmente fez de exercício, né, bate com a resposta. Legal? Tranquilo? Porque senão fica aqui só a gente passando o gabarito e aí não fica legal, tá bom? Vamos lá para a questãozinha 3, tá? Um avião Concorde nosso, Concorde está aposentado já, viu? Está lá no museu na França, era o avião de passageiro supersônico, já não tem mais esse Concorde, tá? Ele parte de Londres e aí te dá a medida de Londres, tá bom? Tá? Aqui, ó, de latitude, mas latitude pouco importa para a questão de fuso horário, pode desconsiderar. Isso daqui é apenas para te complicar a vida. Na verdade, o que me interessa é isso daqui, ó, tá? 7 minutos e 32 graus oeste. Isso quer dizer o quê? Que ele está praticamente em cima da linha, né, do meridiano de Greenwich, Londres, Observatório de Greenwich, beleza? Quando o relógio, então marcou 12 horas, voa diretamente para o Rio de Janeiro. Tá? Isso daqui também eu posso desconsiderar, que é latitude, mas eu tenho que considerar isso daqui, beleza? 43 graus, tá? Então, se eu pegar 43 graus, sentido, né, da rotação da Terra, onde pousa após 4 horas de viagem. A viagem eu sempre somo, tá, pessoal? É só você achar a diferença de fuso entre Londres e o Rio de Janeiro e somar, né, as 4 horas de viagem, tá? Como Londres, Rio de Janeiro está a 3 fusos horários de Londres, 3 fusos horários de Londres, se ele partiu aqui às 12 horas, são menos 12 horas, menos 3 horas, que daria 9, mais a duração da viagem. Né? A duração da viagem aqui não é 4 horas, tá? Então 9 horas seria horário de partida menos 3 fusos, mais 4 horas de viagem, 13 horas, alternativa correta, C, decoração. Tá? Então aqui uma aulinha básica de fuso horário, depois a gente vai utilizar essa aula para trabalhar Brasil, tá? Fica aqui a mensagem de carinho para todos vocês que estão em casa, né? Nesse momento nós vamos viver um momento de extrema saudade, tá? Mas eu acredito que superando essa dificuldade nós vamos dar, sim, bastante valor a algumas coisas simples, como a possibilidade de sair de casa, de ir para a escola, encontrar pessoas, encontrar colegas, encontrar amigos, encontrar professores, falar um bom dia e principalmente uma coisa simples, que é dar um abraço em uma pessoa. Tá? Neste momento a gente vive um momento de extrema preocupação, tristeza, né? Assim, muita angústia, ao mesmo tempo um sentimento de solidariedade com todas as pessoas que nesse momento têm já a perda dos seus entes queridos e que possamos, né, ser solidários àqueles que neste momento choram a perda dos seus entes queridos. Tá? Vamos dar continuidade ao nosso trabalho, aquele abraço,
né? E que Deus proteja todos vocês, proteja suas famílias e proteja principalmente as pessoas mais idosas, que faz parte da história da vida de cada um de vocês. Um abraço, até a próxima aula, se Deus quiser.